MXRF11 pagando 10 centavos por cota. Eu fiquei bastante animado com essa notícia, afinal eu também sou cotista desse fundo e nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre esse rendimento e também sobre o MXRF11. Vem comigo! O Maxi Renda é um dos fundos imobiliários mais queridos pelos investidores, tanto é que é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas, pessoas físicas da B3. Isso se deve em partes porque a sua cota ela é próxima aí dos R$10, isso facilita o acesso ao fundo, né? E isso democratiza o fundo, já que R$10 a maioria das pessoas consegue comprar, e também porque o fundo imobiliário ele paga, aí, historicamente falando, bons dividendos. E agora a gente vai aqui para a tela do computador falar um pouquinho desse fundo e desse rendimento. Pessoal, então estamos aqui no site do Status Invest para a gente poder falar um pouquinho sobre os números do MXRF11. Primeira coisa, né, o valor da cota, o valor atual da cota está aí na casa dos R$ 9,50 e vem se mantendo aí nessa faixa de preço, né? E ele teve uma certa desvalorização aí, ele estava na casa aí dos R$10,50, R$10,60, e aí depois ele veio caindo e agora deu uma leve recuperada, está na faixa aí dos R$9,50. O ponto é, pessoal, que esse fundo sofreu bastante, né, por conta da CVM, aí está tendo um trâmite do fundo com a CVM, então isso acaba impactando um pouco o fundo, né, a moral do fundo, vamos dizer assim. Mas o que importa para a gente nesse vídeo é a questão dos dividendos. Descendo um pouco aqui, antes disso, espera aí, deixa eu falar do dividend yield, né? Ele está com um dividend yield aí de 10,4%, é um dividend yield interessante, né, para você considerar ele como um fundo imobiliário. Claro que a Selic está pagando mais, mas o que importa para a gente aqui é o longo prazo. Então, como eu já disse para vocês, muitas vezes você perde um pouco agora em relação à Selic e depois você compensa isso futuramente com a valorização da cota ou com um possível rendimento maior. Então, descendo um pouco aqui, vamos falar sobre o próximo rendimento, né? Ele vai ter a data base no dia 31/3, já teve a data base no dia 31/3. Data base ou data com, nesse caso aqui, né, é a data limite para você poder comprar as cotas do fundo e ter direito no recebimento desses 10 centavos por cota. E o pagamento vai ser dia 14 de abril, daqui a alguns dias, tá certo? E a gente pode ver aí que nos últimos 5 anos ele vem mantendo aí na casa dos 8, 9 centavos, e agora ele começou a pagar 10 centavos por cota. E eu trouxe aqui agora, pessoal, algumas informações do MXRF11, alguns destaques. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, não é um vídeo de análise, tá certo? Somente um vídeo informativo para vocês. O fundo, o MXRF11, teve início aí no dia 13 de abril de 2012, então a gente está pertinho do aniversário dele aí de 10 anos, né? Então é interessante a gente ver como o fundo imobiliário ele tem história, como o fundo imobiliário ele tem histórico para você poder analisar. Eu particularmente gosto de fundos que tenham uma certa idade na bolsa, para a gente poder ter um parâmetro, né? Porque muitas vezes o fundo ele é novo, então ele passa por diversas mudanças, você não sabe exatamente o que vai acontecer com aquele fundo, diferentemente aí do MXRF11, que tem bastante tempo de bolsa. Tem um patrimônio aí patrimônio líquido de 2 bilhões e 300 milhões, então é um patrimônio líquido bem interessante, bem sólido, bem consolidado. O valor patrimonial da cota está na casa aí dos R$10, R$10,19. A gente viu que o valor de mercado da cota está nos R$9,50, então está tendo uma pequena desvalorização, mas isso tudo é explicado por alguns fatores, como eu já disse para vocês. Ele é gerido pela XP, administrado pelo BTG, tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano, é uma taxa ok, né, considerando os rendimentos do fundo, então eu acho que é uma taxa ok. E um ponto interessante também é o crescimento no número de cotistas, né, na base de cotistas do fundo. Ele está atualmente com mais de 506 mil cotistas e, como eu já disse para vocês, ele é o maior fundo imobiliário aí do Brasil, né, segundo os dados da própria B3, da própria Bolsa de Valores.
Continuando, pessoal, falando um pouco aqui da distribuição dos rendimentos, né? A distribuição de 10 centavos por cota, comunicado no último dia útil do mês de março, será realizada no dia 14 do 4, como eu já falei para vocês, para os detentores de cota do fundo em 31 do 3. Então, 31 do 3 foi a data com e a data de pagamento, dia 14 do 4. Como eu já mostrei para vocês, mas vou reforçar aqui, o fundo pagou aí, né, desde março de 2021 até fevereiro de 2022, que é até onde a gente tem esses dados, aí na faixa de 8, 9 centavos por cota, e agora no mês de março de 2022 ele vai pagar 10 centavos por cota. Será que ele vai pagar mais, vai continuar pagando esses 10 centavos? A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Falando um pouco aqui do portfólio e da taxa média por indexador. Portfólio, pessoal, é o que o fundo tem investido, né? O que ele investe nesse momento. E a gente sabe aqui que o fundo está com um percentual mínimo de caixa, 2% apenas, né? O fundo, para ele fazer caixa é muito difícil, já que ele tem que distribuir 95% do seu resultado. Então, fazer caixa para ele por si só é muito difícil. Então, ele está com esses 2% de caixa. Tem 12% em cotas de outros fundos imobiliários, 14% em permutas financeiras e a maior parte, obviamente, aí, né, 3/4 aproximadamente, em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. E agora, taxa média por indexador, CDI mais 2,75%, IPCA mais INCC mais 7,91%, IGPM 7,16%, pré-fixado 10%, CDI 107%. Pessoal, então, aqui é para a gente poder ver, né, que o fundo, ele investe, deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês verem, o fundo, ele investe focado em CRIs, né, ele é um fundo de papel, é por isso que ele investe em CRIs. Para quem não sabe, né, o MXRF11 no comecinho aí, ele era um FOF, um fundo de fundos, mas aí depois teve algumas mudanças aí, algumas fusões, e ele se transformou num fundo de papel como é hoje. Continuando então, interessante isso aqui também a gente analisar setores da economia, né, que ele está exposto. Então a gente pode ver aqui que 34% está na ordem aqui, 34% está exposto aí em imóveis residenciais, 16% em shoppings, 16% também no setor aí alimentício, né, de comida, 10% no setor de saúde, 6% agronegócio e 19% outros. Isso é interessante para a gente poder ver que o fundo ele é bem diversificado nos setores, nos segmentos da economia, né? Claro que ele está mais concentrado aí em imóveis residenciais, é normal, é natural, mas ele também não deixa de ter participação em outros setores, em outros segmentos. Pessoal, importante isso aqui também, vencimento dos CRIs, dos certificados de recebíveis imobiliários. Isso aqui é importante a gente saber, porque se um fundo ele tem aí vários CRIs que são bons, que pagam bem, só que o vencimento deles é curto, o risco dele também não conseguir continuar pagando bem, sendo um bom fundo, é muito grande. É por isso que a gente tem que analisar esses vencimentos. E aqui a gente pode ver, né, a gente tem 2022, que nos próximos anos aqui, no caso do MXRF11, ele está bem tranquilo, né? A gente pode ver que a maioria deles aí são lá para 2028, 2029, então nesse quesito aqui não é tão preocupante assim. E para quem não sabe, o MXRF11 também investe em outros fundos imobiliários, em cotas de outros fundos imobiliários. Aqui uma ressalva, né? O book de fundos imobiliários do Maxi Renda representa uma estratégia de alocação tática. Então não é a ideia principal do fundo, o fundo não tem interesse em ficar comprando cotas de fundos imobiliários para ficar acumulando essas cotas como se fosse um fundo de fundos, mas a ideia deles é uma alocação estratégica, né? Então eu trouxe aqui os fundos que ele tem exposição. Alguns são, né, GTLG, SPVJ, IDGR, LPLP e por aí vai, tá, pessoal? Vou deixar aqui, se você quiser dar uma pausada no vídeo, e também você pode ver quais são esses fundos imobiliários que ele investe. Pessoal, para a gente finalizar, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho aí dos dividendos do MXRF11, se ele vai continuar pagando esses 10 centavos, se ele vai pagar mais, se ele vai pagar menos.
O que eu acho é o seguinte, o fundo, como eu já disse em outros vídeos do MXRF11, em outros vídeos de fundos imobiliários, ele foi muito beneficiado, né, pelas altas aí da taxa Selic, pelas altas da inflação. Isso ajuda muito um fundo imobiliário que tem seus investimentos, seus ativos atrelados aí a essas taxas, a esses indexadores, tá certo? Então, por conta desses fatores, o fundo acabou recebendo mais dinheiro, né, por conta dessas altas e acabou, obviamente, repassando isso para os seus cotistas. Minha opinião, não é uma recomendação, tá certo? Mas o que eu acho é o seguinte, o fundo ele não vai aumentar muito esse rendimento, não vai pagar 15 centavos por cota, igual muita gente está achando. No máximo ele vai pagar ali seus 11 centavos por cota, mas não mais que isso, tá certo? Eu acredito que 10, 11 centavos ali é o limite que ele pode pagar por cota. Acredito que se continuar nesses 10 centavos está ok. Se cair para os 9, 8 centavos ali também está ok. Não é um fundo que vai deixar de ser bom, né, na minha opinião. E eu vou continuar comprando cotas desse fundo imobiliário enquanto ele permanecer do jeito que está. Se você gostou desse vídeo, se você apoia esse tipo de formato, a gente trazer mais conteúdos como esse sobre dividendos, sobre fundos imobiliários, curta esse vídeo, se inscreva e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.